Muito bem. Vamos iniciar então o nosso encontro de estudos dessa noite. Hoje é dia 26 de agosto de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando de O Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 26, Perguntas que se podem fazer. O item é o de número 291. São perguntas que Kardec fez sobre as perguntas sobre interesses morais e materiais. A pergunta que nós vamos estudar hoje é a partir da de número 20. Então, item de número 291, pergunta de número 20. Ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Se uma pessoa deixa, ao morrer, seus negócios embrulhados, quer dizer, mal geridos, né? Provavelmente ele usou com essa expressão de quis dizer isso, né? Pode-se pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode-se ainda interrogá-los sobre os lugares reais que deixou, caso não se saiba o total e seja isso de interesse da justiça. É uma pergunta pertinente, né? Eu acho que é extremamente pertinente, porque se os negócios do cara estavam bagunçados, né? Uma pessoa que queira colocar a coisa nos seus devidos lugares poderia tentar ou pensar em fazer esse tipo de pergunta para colocar as coisas nos seus devidos lugares, principalmente em relação à própria justiça. A resposta dos espíritos superiores em relação a essa pergunta é a seguinte: esqueceis que a morte é uma libertação das preocupações terrenas? É uma afirmação para aqueles que estudam a doutrina espírita, já sabem que a morte é muito mais do que a destruição do corpo físico, né? É a libertação do espírito do cativeiro da matéria. Então, ele se liberta desse cativeiro, que é o corpo físico, e se liberta também das preocupações aqui da Terra, e deixa de vivenciá-las, as preocupações ligadas aos problemas terrenos. Ele segue respondendo: julgais então que o espírito feliz, com a sua liberdade, virá de boa vontade retomar a cadeia, retomar o corpo físico, né, que ele chama de cadeia, e ocupar-se de coisas que não mais lhe concernem para satisfazer a cupidez dos herdeiros? Quer dizer, se essa pergunta for feita com o propósito de amealhar bens, né, não de colocar o negócio nos seus devidos lugares, mas de amealhar bens com isso, é claro que o espírito não vai retornar para poder satisfazer o desejo material das pessoas, né? O desejo pelos bens materiais. Ele segue: talvez contentes com a sua morte, do qual esperavam tirar proveito. Os caras estão contentes com a morte do cara, porque acharam que ia receber um monte de dinheiro, né? Agora, aí percebe que a coisa não é bem assim, chama o cara para tentar resolver o problema, o sujeito não vai deixar a situação confortável que ele está para vir responder esse tipo de coisa. Ele segue: falais de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É o começo das punições que Deus reserva para a sua avidez dos bens terrenos. Além disso, os embaraços deixados, às vezes, pela morte de uma pessoa, fazem parte das provas da vida e nenhum espírito tem o poder de afastá-los, pois pertence aos decretos, de Deus. Quer dizer, olha que até nisso, né, consta, né, até esta situação pertence ou pode pertencer ou vir a pertencer aos desígnios de Deus, né? Esses embaraços nos negócios, né, que é justamente para conter a avidez dos herdeiros pelos bens que pretensamente querem receber, né? Observação de Kardec a respeito dessa resposta. Essa resposta desapontará certamente os que imaginam que os espíritos nada têm de melhor a fazer do que servir-nos de auxiliadores clarividentes para guiar-nos na direção ao céu, mas não na direção ao céu, mas na própria terra. Outra consideração vem apoiar essa resposta.
Se um homem deixou em vida os seus negócios atrapalhados por desleixo, não é verossímil que depois da morte tome mais cuidado, pois deve sentir-se feliz de estar livre das preocupações que lhes causavam. Aliás, por menos elevado que seja, lhes dará menos importância como espírito do que como homem. Quanto aos haveres não sabidos que se possa ter deixado, não há nenhuma razão para se interessar por herdeiros ávidos, que provavelmente nem pensariam nele, se não esperassem algum lucro. E se ainda estiver imbuído de paixões humanas, poderá mesmo sentir um prazer malicioso com o seu desapontamento. Se no interesse da justiça e das pessoas que estima, um espírito julgar útil fazer revelações, as fará espontaneamente, sem necessidade de que o interessado seja médium ou recorra a um médium. Ele o levará ao conhecimento do assunto por meio de circunstâncias inesperadas. Olha que interessante. Mas nunca em virtude de pedidos que lhes façam, pois os pedidos não podem mudar a natureza das provas que se tem de sofrer. Seriam antes capazes de agravá-las, pois quase sempre revelam cupidez e demonstram ao espírito que só pensa nele por interesse. Então é muito perigoso esse tipo de situação, né? Para o desencarnado e para o encarnado, que está revelando isso uma paixão. E toda paixão aproxima o espírito da matéria e faz com que o espírito se atrase cada vez mais. Quer dizer, quando espera receber muito, acaba recebendo pouco, que é justamente para colocá-lo numa prova dentro da qual ele possa melhorar-se como encarnado e, consequentemente, como desencarnado. Mas as pessoas não veem assim, né? Quando um rico desencarna, o que ele espera receber é muito dinheiro para poder satisfazer as suas necessidades materiais. Né? A verdade é essa. Questão de número 292. Perguntas sobre a situação dos espíritos. Já um outro item, né? Não é uma pergunta, desculpa, eu falei errado. É um outro item, o item de número 292, sobre perguntas sobre a situação do espírito. Pergunta de número 21. Podemos solicitar esclarecimentos aos espíritos sobre a sua situação no mundo espiritual? Eu mesmo já fiz esse tipo de pergunta. Pessoas que eu amava, que desencarnaram e com as quais eu estava preocupado. Né? E recebi a devida resposta. Recebi as respostas que me satisfez. Na época me satisfez, eu nunca mais perguntei a esse respeito, até porque ficar perguntando e perguntando as mesmas coisas repetidas vezes não acho que passa do limite, passa a ser bisbilhotice da pessoa. A gente não deve bisbilhotar com coisa séria, né? Então eu recebi as respostas, me calei e nunca mais perguntei nada. Então ele faz essa pergunta para os espíritos superiores e eles respondem sim. E eles respondem de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Realmente é isso que me levou, né? Pelo desejo pelo amor que eu tinha pelas pessoas sobre as quais eu perguntei, primos, tias, pelo meu próprio pai, né? A minha mãe eu não tinha muita dúvida de como ela estava, não, porque eu sabia que ela estava bem, só poderia estar bem, né? Então nunca perguntei por ela. Sempre fiz prece por todos eles, mas nunca perguntei por ela. E recebi satisfatoriamente a resposta e foi muito bom na época. Alivia um pouco essa preocupação que a gente tem com os desencarnados. E a gente sabe a utilidade, a gente entende que isso se dá, né, Luiz, quando realmente é útil, né? Quando realmente é útil. Acho que talvez aí o principal aspecto, se não o principal aspecto, mas um dos mais importantes, é a utilidade que essa resposta, que essa mensagem traz para nós. E aí nós sabemos também o quão é verdadeiro o que a doutrina diz, que as perguntas fúteis, bobas, elas realmente não merecem nenhuma atenção. Nenhuma atenção e passam para percebidas e não respondem. Vão responder aquilo que de fato é útil, que pode vir a ser útil
para quem está, no caso encarnado, sofrendo ou pedindo a notícia. Sem dúvida. Toda pergunta que se faça aos espíritos, elas têm que estar carregadas de sentimentos nobres e objetivos nobres. Se não for assim, eles não vão responder, porque é a mesma coisa, eles falam a esse respeito um pouco mais atrás, é a mesma coisa que um aluno de primeiro grau querer fazer perguntas para um grande cientista sem conhecimento nenhum. É a mesma coisa. São infantilidades, né? E eles não dão muita trela para as crianças, vamos dizer assim, né? Eles esperam elas amadurecerem para poder dar as devidas respostas. E só mais um parênteses também, que eu acho importante mencionar isso aqui, algo que as pessoas que não têm conhecimento e esclarecimento, elas não sabem. Nós estamos, isso já foi dito inúmeras vezes, que está na obra doutrinária, não são eles que estão entre nós, somos nós que estamos entre eles. Eu me refiro a encarnados e desencarnados. A partir do momento que um desencarnado ele tem toda a informação, uma pessoa próxima a você, evidentemente, que já desencarnou, ele tem toda a informação a seu torna muito difícil persuadi-lo ou enganá-lo por bobagem. Por mais que você tente se fazer de bisbilhoteiro, até mesmo uma pessoa próxima. Porque eles veem e ouvem tudo o que nós fazemos. As pessoas até podem se assustar com o que eu vou dizer agora, mas nesse momento, do seu lado, tem alguém muito próximo a você que está vendo e ouvindo o que você está falando. E, ao mesmo tempo, também está entendendo o que você está pensando, porque ele está lendo o teu pensamento, dependendo da capacidade evolutiva dele. E isso tudo faz com que se torne praticamente impossível você tentar brincar ou enganá-lo. E é isso que as pessoas têm que compreender, né, Luiz? É isso mesmo. Complicado, viu? Né? Olha, você falou de um espírito ao lado. Eu diria centenas ou talvez milhares. Exatamente. A Regiane Barbosa está conosco. É um prazer muito grande, viu, Regiane? Obrigado pela sua presença aí pelo Facebook, viu? Muito obrigado. Pergunta de número 22. Os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Olha, essas respostas são dadas com muita clareza no livro chamado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque ele faz exatamente esse tipo de pergunta para os espíritos que são entrevistados naquele livro, né? E a respeito dessa pergunta, dessa última pergunta, os espíritos respondem perfeitamente. E suas revelações representam para vós um grande ensinamento, pois vos iniciam no conhecimento da natureza das penas e recompensas futuras. É extremamente importante para que nós saibamos como essas penas e essas recompensas acontecem, não é? Esse livro o livro O Céu e o Inferno é muito esclarecedor a esse respeito, porque ele não entrevista somente bons espíritos, ele entrevista maus espíritos, péssimos espíritos, maus espíritos, bons espíritos, espíritos superiores, né? Cada um na sua situação, cada um na sua condição de felicidade ou infelicidade, e o porquê daquela infelicidade e o porquê daquela felicidade também, né? Ele continua respondendo: os espíritos bons se sentem felizes ao vos relatar a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos para provocar neles mesmos arrependimento. O cara relatando aquilo que ele fez, os problemas que ele vivenciou, pode trazer para ele arrependimento que talvez ele arrependimentos que não seriam revelados para ele mesmo se ele não relatasse aquele respeito, se ele não falasse sobre aquilo. Então é importante essa entrevista para o próprio entrevistado também, não só para aquele que está em busca de conhecimento, para o próprio entrevistado também. Às vezes encontram nisso uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta esperando a compaixão. Quando a gente tem uma coisa íntima, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a pessoa tem um problema íntimo muito sério e ela não tem ninguém com quem dividir,
e ela acha um com quem dividir, ela sente um alívio muito grande intimamente. Acho que todo mundo já vivenciou esse tipo de situação, né? Se sente muito aliviado por compartilhar aquele problema. Isso acontece também com os desencarnados, como ele diz aqui. Ele vai se sentir aliviado por ter compartilhado o seu problema e vai começar a refletir melhor sobre os seus próprios problemas, levando ao arrependimento e à busca da retificação desses problemas vividos no passado por pagar por ressarcir-se com a lei de Deus através de uma futura encarnação, né? Preparando essa futura encarnação para a reparação dessas faltas. Não vos esqueçais, eles dizem, de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esses em que estáis. Quanto mais nós identificarmos com o mundo dos espíritos, menos nós sofreremos nessa encarnação. Porque tem gente que sofre exatamente por não saber o que vai ser dele no futuro. Essa insegurança emocional e psicológica, isso traz um sofrimento que por si só é muito grande. Então é fundamental esse conhecimento. Há pessoas que se sentem aliviadas por terem esse conhecimento, por saber o que vai acontecer com ele e o que acontece com seus entes amados, com seus queridos, depois do desencarne. E só isso já é um benefício muito grande, né? Sem fazer considerações sobre os outros benefícios que trazem a doutrina espírita. Mas só esse benefício já é um benefício muito grande. Quer falar alguma coisa, Alexandre? E o interessante é que acho que o maior medo, né, porque a gente já falou que medo não deveria existir, essa palavra deveria ser banida do dicionário, mas considerando a falta de informação e de esclarecimento das pessoas, de um modo geral, que não conhecem a doutrina espírita, o maior medo é o medo justamente do que é chamado o medo da morte, né? Ou seja, nós sabemos que a morte não existe. Nós sabemos que a morte não existe. O que existe é a separação nossa do espírito, né? Ou do espírito do corpo físico. Portanto, a vida continua, não há morte, há apenas uma separação. E este, Luiz, talvez seja o maior temor do ser humano atual e que leva a gente à loucura, inclusive tratamentos e literalmente a loucura, né? Que é o medo, é o medo do momento da morte. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? O que vai acontecer? O que não vai ser? Este é o grande temor, acredito eu, né, Luiz? Sem dúvida. Algo tão básico, bem como você disse, tem muita coisa mais adiante, mas nesse ponto aí existe um divisor de águas tremendo na cabeça das pessoas. Muito grande, sim. A Janaína entrou agora conosco lá pelo Facebook, dando uma boa noite. Boa noite para você também, Jana. Obrigado pela presença, viu? Bem-vinda, Jana. Olha, não só o desconhecimento sobre o que acontece depois da morte, mas o desconhecimento de que morrer não dói. Muita gente diz assim, fulano teve uma boa morte, né? Morreu sem sentir nada. Né? Todo mundo morre sem sentir nada. Exatamente. Né? Mas aquele que tem um acidente grave, ele não sentiu absolutamente nada. Do ponto de vista físico, não há nenhuma sensação restante para o espírito no seu momento da morte, porque muitas vezes ele já se desligou antes da ocorrência, né? Então, não há nenhuma crueldade por parte do Criador em fazer com que a pessoa sinta a dor no momento da morte. Ela não sente absolutamente nada. Ninguém sente absolutamente nada. Ele vai desencarnar não dói. O grande problema é depois do desencarne, aí sim. Depois do desencarne, se a pessoa tiver compromissos morais, faltas graves
ela vai ter que se haver com a sua própria consciência. Aí o sofrimento moral é muito grande, mais do que o sofrimento físico. Né? Compensa muito a pessoa acertar-se com a vida, vamos dizer assim, ao longo da sua encarnação. Né? Como Jesus falava muito sabiamente, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai e te acerta com ele enquanto é tempo. Olha como é sábio as palavras de Jesus, considerando isso que eu acabei de falar. Né? Porque depois do desencarne, a coisa complica muito, complica bastante para o desencarnado e para aqueles que ficaram, quando existem graves compromissos morais. Né? Então, é muito conveniente, vamos dizer assim, para todos, de uma forma geral, todos os cristãos, espíritas ou não, né? Que se acertem com a vida, que se acertem com seus inimigos, que se acertem com aqueles que têm antipatia antes do seu desencarne, né? Para que não reste nada após o desencarne. Não fique nenhuma pendência depois do desencarne. Pergunta de número 23. Não, só falta a última frase daquela resposta. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação espírita. Em resumo, o objetivo atual da revelação espírita é exatamente este, o de trazer esses esclarecimentos para as pessoas, para que elas sofram menos ao longo da sua encarnação. O objetivo da encarnação não é o sofrimento, ao contrário do que todos pensam. As pessoas não encarnam para sofrer, nem para sofrer e nem para gozar, nem para serem felizes. Não é assim. Não é? Nós estamos encarnados para progredir. Muitas vezes o sofrimento é trazido à vida da pessoa porque ela é ignorante. Quando a pessoa tem conhecimento espírita e perde alguém que ama, ela não sofre. O contrário também é verdadeiro. Quando ela não tem conhecimento espírita e perde alguém que ama muito, o sofrimento é intenso. Né? Quer dizer, o esclarecimento faz toda a diferença. Isso não quer dizer que a dor da separação, que é uma dor legítima, natural e legítima, não seja verdadeira. Vai ter, essa dor vai existir. É mais ou menos a mesma coisa do que um filho muito querido, um parente muito querido, um irmão muito querido, uma pessoa muito querida esteja no exterior e a gente não consiga conversar com ela. Né? É mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que existe, sabe que está vivo, mas não consegue contato. A mesma coisa é o desencarne. Não tem diferença nenhuma. Para o espírita, a mesma coisa é o desencarne. Sabe que está vivo, sabe que está bem melhor do que a gente, mas não tem contato. Por alguma razão não pode ter contato. Esse contato pode acontecer ou não. Né? Como o caso de um parente que esteja num país estrangeiro onde não haja nenhum tipo de possibilidade de se comunicar. É mais ou menos isso. Pergunta de número 23. Evocando-se uma pessoa cujo destino é ignorado, pode-se saber dela mesma se ainda está viva? Resposta: sim. A incerteza quanto à sua morte, eu vou ler novamente que eu li errado. Perdão. Sim, se a incerteza quanto à sua morte não for uma necessidade ou uma prova para os que têm interesse em sabê-lo. Se tiver morrido, poderá relatar as circunstâncias da sua morte de maneira de se poder verificá-la? É uma segunda pergunta dentro dessa pergunta de número 23. A pergunta é: se esta pessoa estiver desencarnada ou desencarnado, poderá relatar as circunstâncias do seu desencarne, da sua morte, de maneira a se poder verificá-la? Resposta: se der alguma importância a isso, poderá fazê-lo. Se não, pouco se incomodará. A verdade é que o espírito responde de conformidade com os seus interesses, não com o interesse do encarnado, mas com os seus interesses. Observação de Kardec. A experiência prova que, nesses casos, o espírito não é absolutamente tocado pelo nosso interesse quanto às circunstâncias de sua morte. Se quiser revelá-las, o fará por si mesmo, seja por uma via mediúnica ou por meio de visões e aparições, podendo dar então as indicações mais precisas
Olha, há pessoas que não têm nenhuma ligação com doutrina espírita, que não querem saber de doutrina espírita, que não se ligam a esse tipo de assunto, que têm ojeriza desse tipo de assunto, tem esse tipo de revelação. Deitam na cama, têm um sonho extremamente revelador, como foi o caso do meu genro. Ele é eu chamo de menino, mas é um homem já, né, naturalmente. Um menino muito bom, de uma índole muito boa. Outro dia teve um sonho com o pai, conversando com o pai, dialogando com o pai, assim, de uma maneira muito clara, de uma maneira. Ele falou, senhor Luiz, foi muito real. Eu falei, mas foi real mesmo. Você esteve com seu pai, inclusive, ele, como tem muita saudade do pai, né? Ele não teve uma relação assim muito boa quando era criança com esse pai, e o amava profundamente. Então ele começou a chorar, inclusive, né? Porque eu falei para ele que realmente foi verdadeiro esse sonho, não é apenas um sonho como muitos desejam que seja, né? Apenas uma imaginação da pessoa. Não, é real, né? Eu falei para ele, foi real. Ele começou a chorar por conta disso. Então é assim, quando o espírito quer revelar alguma coisa, independentemente da sua maneira, da maneira pela qual você enfoca a vida, não, ele vai se revelar. Ou através de aparições, ou por meio de uma visão, ou por meio do sonho, não é? Durante o sono. De alguma maneira o espírito vai se revelar. Quer dizer, caso contrário, um espírito mistificador poderá perfeitamente tomar o lugar e divertir-se indicando pesquisas inúteis. Não é? Quando a pessoa é bisbilhoteira, que fica atrás de copo, esse tipo de coisa, tome muito cuidado com isso, né? Ela poderá encontrar pela frente um espírito mistificador, um espírito brincalhão que vai acabar brincando com ela, dando respostas que ou ela não gostaria de ouvir ou são inúteis. Né? Luiz, só um parênteses, já falamos disso várias vezes, mas é importante sempre frisar isso, né? Justamente por essa, volto a falar, falta de esclarecimento das pessoas. O sonho, ele é uma continuidade das nossas atividades. É uma continuidade. O sonho é uma atividade do espírito. Assim como nós estamos nesse momento fazendo aqui uma live, eu e o Luiz nos vendo aqui pelo Google Meet, vocês nos ouvindo pelo Facebook ou qualquer outra rede social, isso é uma atividade. Estamos em atividade. Quando nós colocamos o nosso corpo para dormir, o corpo dorme, mas o espírito entra em atividade. Ele se desliga do corpo físico e entra em atividade. Ele se emancipa, existe uma emancipação da alma. E aí acontece o quê? Acontece isso que ele acabou de exemplificar em relação ao gênero. Ah, mas eu não sabia, mas eu tive um sonho, parecia... Não é que parecia, é como você disse, não é que pareceu. Foi real, foi uma atividade. Isso é fundamental as pessoas entenderem e darem a devida importância para o sonho. O sonho é uma atividade. E mais, só para concluir, isso que você falou, quando for para você ter acesso a alguma informação, você vai ter de qualquer maneira. Quer queira, quer não. Pode estar certo disso. Quer queira, quer não. Olha, eu gostaria de acrescentar aquilo que o Alexandre falou, o seguinte, mais do que uma atividade, é a continuidade da vida do espírito. A continuidade. Exatamente. A continuidade das nossas vidas como espírito. Porque o espírito é isso que ele é durante o sonho. Livre, liberto, entra em contato com quem ele deseja. Diferentemente da vida de relação, da nossa vida aqui, do nosso dia a dia aqui neste mundo, diferentemente, né, nós estamos aqui limitados àquilo que a rede social nos permite. Não é? Mas o espírito não, ele não está limitado. Ele vai aonde quer, aonde ele deseja, aonde o seu espírito, a sua evolução espiritual permite. Então é completamente diferente. E se relaciona com milhares, milhões de outros espíritos que também, durante o sono, estão parcialmente libertos do corpo e podem entrar em contato com os outros espíritos que também, na condição dele ou não, estão ali na mesma convivência com ele. E só me pergunta a interrupção, mas só continuando esse raciocínio,
Portanto, o sonho é uma continuidade, é uma atividade, e as pessoas não dão importância a isso e ficam esperando nas cartas, nas psicografias, ficam esperando nesses momentos respostas, contatos, conversas, e que muitas vezes não chegam, por uma série de circunstâncias, ou porque o espírito não pode, ou porque não é permitido, ou porque a circunstância não é indicada. E aí, quando não há psicografia, a pessoa acha que, meu Deus, eu não sei de nada, e aí acabou de sonhar. Né? Só o simples fato de ir para um local onde vai receber uma psicografia, e aí tem que também abrir muito o olho com essas psicografias que estão por aí, essas que são anunciadas pela internet, só o fato de você ir para o local, você já está fazendo uma evocação do seu ente querido. Então ele já sabe que você está pensando nele. Né? E ele vai se manifestar se puder, se for verdadeiro, evidentemente, se tudo não for um teatro, ele vai se manifestar ou não. E se ele se manifestar verdadeiramente, ele vai se manifestar. Agora, lembre-se que se você sonhou com ele na noite anterior, você já teve encontro, e muitas vezes a resposta que você queria já foi dada na noite anterior. E você apenas considerou aquilo uma bobagem, que foi um sonho. Aí é que está o grande engano. Né? Isso mesmo. Ele segue respondendo o seguinte, aliás, a observação de Kardec segue dizendo o seguinte: acontece sempre que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente constatada, cria embaraços aos negócios de família. Somente em casos raros e excepcionais temos visto os espíritos indicarem as pistas verdadeiras quando interrogados. Se quisessem fazê-lo, não há dúvida que o poderiam, mas quase sempre isso não lhes é permitido, se esses embaraços constituem provas para aqueles que desejam afastá-los. Nós temos um caso aqui no Brasil de um político bastante conhecido, né? Foi o que anunciou a promulgação da Constituição de 1988, Ulisses Guimarães. Teve um acidente de helicóptero, o corpo da sua esposa e de um parente dele que estava no helicóptero foram encontrados, e o dele até hoje não foi encontrado. Ele segue ainda no último tópico dessa observação. É, pois, enganar-se com uma esperança quimérica tentar por esse meio a obtenção de heranças. É sempre o dinheiro, falando mais alto, né? No coração das pessoas, infelizmente, das quais a única coisa positiva é o dinheiro que se gasta com esse fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar essas esperanças sem nenhum escrúpulo de levar os interessados às pesquisas, das quais serão felizes se saírem apenas com um pouco de ridículo. Então, cuidado ao pagar essas senhoras e senhores que prometem milagres através da mediunidade paga. Não existe fraude desinteressada. Toda fraude tem um interesse, normalmente, pecuniário. Item de número 293. Perguntas sobre a saúde. Perguntas que se pode fazer aos espíritos sobre a saúde. Pergunta de número 24. Os espíritos podem aconselhar sobre a saúde? Resposta: a saúde é a condição necessária para o trabalho que devemos executar na Terra. E por isso os espíritos se ocupam dela de boa vontade. Então, nós precisamos ter saúde para executar todas as tarefas úteis, porque trabalho não é só pegar na enxada e abrir buraco, não. Muita gente considera trabalho, eu mesmo considerava assim, que trabalho é só aquele que produzisse suor, né? E não é não. Toda atividade útil é trabalho, seja ela remunerada ou não. Às vezes um trabalho muito mais nobre é aquelas que não são remuneradas, né? Muito mais nobres, porque você está fazendo aquela atividade, desenvolvendo aquela atividade espontaneamente, pelo único e exclusivo desejo de auxiliar outras pessoas, de esclarecer outras pessoas, imbuído de um desejo nobre de fazer isso. Né? Então, toda atividade útil é trabalho. E para realizar esse trabalho, como encarnado, é preciso ter saúde.
Aliás, hoje está fazendo exatamente um ano que eu me internei aqui na Santa Casa de Jaú, né? E que acabou desencadeando todo aquele processo que gerou uma cirurgia e tudo mais, mas graças à vontade do Criador e à ajuda dos bons espíritos, estou eu aqui, né, falando sobre o Livro dos Médiuns. Ele segue respondendo, mas como há ignorantes e sábios entre eles, entre os desencarnados, nesse caso, como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro que se manifesta. Eu não pergunte ao primeiro se você está com algum problema de saúde, não. Primeiro se certifique de que ele é um espírito sério, para depois fazer esse tipo de pergunta. E se for pago, não confie. Pergunta número 25. Dirigindo-se ao espírito de uma celebridade médica, um desencarnado, que foi um célebre médico aqui na Terra, seria mais certo obtermos um bom conselho? Resposta. As celebridades médicas não são infalíveis e têm muitas vezes opiniões sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as livra de repente. As pessoas imaginam muitas vezes que ao desencarnar a pessoa se torna um sábio. Não é verdade isso. O desencarne não muda a maneira de pensar, sentir e fazer as coisas. Principalmente para aqueles que se acreditam muito sábios e que na realidade são pseudo-sábios, que acreditam saber muito mais do que realmente sabem. Isso acontece com os médicos também. Não é? Como ele diz aqui, as celebridades médicas não são infalíveis. Não é porque um espírito desencarnou que era uma celebridade médica que ele é infalível. Não. Não é? Até porque tem muitas vezes opiniões sistemáticas que nem sempre são justas, correspondem exatamente à verdade e das quais a morte não os livra de repente. Não é de uma hora para outra que ele se livra dessa forma sistemática de pensar nas coisas. Ele precisa adquirir o quê? Mais conhecimento para mudar a sua forma de pensar. Então, muito cuidado. Aliás, cuidado com qualquer coisa que se refira a encarnados e a desencarnados principalmente. A ciência terrena é bem pouco ao pé da ciência celeste. Olha, as coisas que... Eu estive vendo hoje um pequeno filmezinho, um filmetezinho, a respeito das pesquisas da Hubble, dessa viagem que ela fez aí pelo espaço. Era uma coisa que é simplesmente inacreditável aquilo que tem neste universo. A quantidade de estrelas, a quantidade de planetas, é coisa extraordinária. E o mais interessante de tudo isso está refletido dentro de nós. O homem é um universo ambulante e não se dá conta disso. Se vocês não viram ainda, no Instagram tem um filmezinho a respeito de como acontece a vida, o sistema, o trabalho dentro de uma célula. Uma única célula. Uma única célula. É um universo à parte. É uma coisa extraordinária, maravilhosa. E nós, muitas vezes, não nos damos conta deste grande universo, desta grande maravilha criada por Deus, pelo nosso Criador, que devia ser chamado de causador, porque Deus é um nome genérico, né? Deus é um nome paraguaio, né? Na realidade, ele devia chamar-se causador, inteligência suprema do universo, causador de todas as coisas. Então, é um absurdo, muitas vezes, né, as pessoas imaginarem que as coisas acontecem por acaso, que não existe atrás da complexidade das coisas uma inteligência suprema. Isso é o que leva, muitas vezes, a esse problema de que o homem, com a sua ciência, se acha muito superior à ciência divina, o que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro. O homem sabe muito pouco a respeito das coisas, né? Aliás, a ciência médica é a ciência das mudanças, das verdades passageiras, das verdades que vão se modificar daqui a pouco. Essa é a verdade, essa é a realidade da medicina, por exemplo, uma das ciências, né? Uma das ciências que o homem estuda.
Verdades que vão mudar rapidamente. São verdades passageiras, né? Imagine as outras ciências que nós ainda estamos desenvolvendo ou que nem muitas vezes conhecemos. Por exemplo, uma delas é o cérebro. O homem conhece tão pouco a respeito do cérebro que não sabe nem exatamente como é o seu funcionamento, né? E detalhe, né, Luiz? Não existe nem acaso nem coincidência. Isso aí é básico. Não existe nem acaso nem coincidência. Você falou da Hubble, só para não deixar passar batida, que eu vi uma imagem esses dias, também acho que foi no Instagram, porque tem essas pesquisas agora que a NASA, enfim, estão fazendo em Marte. E aí tem as câmeras que estão posicionadas em Marte com vista para o universo. Olha, vale a pena essa visão. Eu não sei se as pessoas, claro, certamente muitos já viram. Não, você aqui na Terra, você consegue enxergar um céu escuro, estrelas em determinados pontos, algumas mais próximas, outras mais distantes. Essa visão de Marte, você não encontra o céu preto. Você apenas visualiza bilhões de estrelas. Foi uma das visões. Se aquilo ali é verdade, não tem por que não ser, né? Eu acredito que realmente seja verdadeiro, aquelas cenas de equipamentos que estão lá captando imagens de Marte, é impressionante. Vale a pena pesquisar na internet para vermos que o mundo é um pouquinho maior do que a gente imagina. Verdade. E o mais interessante, o universo está em franca expansão, afirmativa dos próprios cientistas, hein? Se expandindo cada vez mais. Durma-se com um barulho desse. Vamos lá. Somente os espíritos superiores possuem esta última, a ciência celeste. Então, eu queria aqui levantar, falar a respeito de um pequeno vídeo que eu vi feito por inteligência artificial, de uma pessoa falando sobre doutrina espírita. Na realidade, uma pessoa criou uma inteligência artificial falando sobre doutrina espírita, reduzindo a doutrina espírita a uma seita, falando que o espírito superior é um espírito qualquer. O cara pálida, o espírito superior tem o conhecimento da ciência celeste. Chega, não? Basta isso ou não? Então não é um espírito qualquer. E Kardec entrevistou centenas de espíritos superiores. Entrevistou os espíritos inferiores também, os menos esclarecidos, mas aqueles que ditaram a doutrina espírita para Kardec foram os espíritos superiores, especialmente no que se refere aos seus princípios. E os princípios da doutrina espírita são inamolgáveis, ou seja, inalteráveis, porque têm origem divina. Para quem não sabe do que eu estou falando, leia o primeiro capítulo do livro A Gênese. Não é o Gênese. O Gênese é da Bíblia. Eu estou falando de A Gênese, escrita por Kardec. Leia o primeiro capítulo, onde Kardec faz um arrazoado de que sim, a doutrina espírita é uma revelação. Então, para esse sujeito que criou este pequeno filmetezinho a respeito de doutrina espírita, vai aqui o meu repúdio, total repúdio. Sem terem nomes conhecidos de vós, podem eles saber muito mais sobre todas as coisas do que os vossos sábios. Podem eles saber muito mais sobre todas as coisas, está falando dos espíritos superiores, do que os maiores dos vossos sábios. A ciência não é suficiente para tomar os espíritos superiores. Desculpa. A ciência não é suficiente para tornar os espíritos superiores e ficareis muito espantados com o lugar que certos sábios ocupam entre nós. Muito, muito aquém de um espírito superior, muito aquém. Não chegam nem perto. Por isso que Kardec, os espíritos superiores falam que a ciência do homem, os cientistas humanos não têm autoridade para falar de doutrina espírita. E não tem mesmo. Não tem. E não tem conhecimento. Não sabem do que estão falando. Não é porque são considerados sábios aqui na Terra que são realmente sábios perante a ciência celeste. Estão muito aquém disso. Muito aquém. Ele segue. O espírito de um sábio pode, pois, não saber nada mais do que quando estava na Terra, senão progrediu
como espírito. Então não é porque o sábio desencarnou que ele realmente é sábio, né? Ele pode ser um sabichão, mas não sábio. Pergunta de número 26. O sábio, como espírito, reconhece os seus erros científicos? Resposta. Se atingiu um grau bastante elevado para se desembaraçar da sua vaidade, que esse é o grande problema, né? Daqueles que se consideram sábios, isso acontece muito na doutrina espírita. O cara começa com um pouquinho de mediunidade, ou um bom palestrante, ele já se acha um sábio, ele se acha acima de todos os outros, né? Quando na realidade não está nem perto disso, tá? Porque falta ali a principal virtude, que é a humildade. Jesus disse, quem quer ser o primeiro, seja o último entre vós. Nunca se sente na cabeceira. Espere o dono da festa convidar você a se sentar na cabeceira. Vaidade é perniciosa em todos os sentidos, especialmente para a sabedoria, para o conhecimento, né? Porque quem realmente se considera sábio está, às vezes, muito atrás disso, dessa condição. Então, se atingir um grau bastante elevado para se desembaraçar da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, os reconhece e os confessa sem se envergonhar. Mas se não estiver suficientemente desmaterializado, esse é o grande problema de todos os espíritos que habitam o nosso planeta, o grau de ligação dele com a matéria, com as coisas materiais, o que complica muito no seu desencarne, né? Pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra. O preconceito é próprio do ignorante, né? Todo preconceituoso é ignorante. 27ª pergunta. Um médico, evocando seus clientes mortos, poderia deles obter esclarecimentos sobre a causa das suas mortes, as faltas que poderiam ter cometido no seu tratamento e aumentar assim a sua experiência? Pergunta extremamente inteligente de Kardec, né? Um médico, um pesquisador, né? Entrevistar um paciente que desencarnou em suas mãos por uma doença que ele não pôde curar, poderia entrevistar esse desencarnado e extrair dele conhecimento suficiente para aumentar assim a própria experiência? Resposta dos espíritos superiores. Olha que interessante. Pode? Pode sim. E deveria fazê-lo. Sabe por que não fazem? Porque são vaidosos. Porque acham que estão acima do bem e do mal. Mediunidade é coisa de pobre, mediunidade é coisa de quem não tem conhecimento, de ignorante. As coisas do espírito são coisas de ignorantes, que não têm o que fazer, que ficam se ocupando de coisas infantis, estúpidas. Essa é a opinião dessa gente a respeito disso. Então, isso assim. Orgulhosos e vaidosos. E presunçosos, né? Presunçosos. É. Ele segue respondendo, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se ele se fizesse assistir por espíritos esclarecidos. Se o paciente desencarnado estivesse junto com espíritos esclarecidos, que supririam as faltas de conhecimento de alguns doentes. Porque o doente, ele era doente, mas ele pode não saber a respeito da sua doença. Então, ou um espírito esclarecido, junto com esse desencarnado, poderia suprir essa falta de conhecimento e ajudar o médico a entender o porquê do problema e aumentar a experiência desse médico, melhorar a sua experiência. Ele segue respondendo, mas isso seria necessário fazer, mas para isso seria necessário fazer estudos de maneira séria, assídua, com fim humanitário e não com fim financeiro, que é o interesse da maioria dos médicos. O lucro, dinheiro, money, esse é o final, o objetivo final. Ou para a maioria dos profissionais de medicina, é o objetivo final. Eles participam de congressos, de estudos, etc., mas sempre com a finalidade de ganhar mais, de terem mais lucro, né? E não com fim humanitário. Poucos deles se dedicam a fins humanitários. Meu pai se consultou com um médico, eu não vou falar o nome dele aqui, mas esse médico era um especialista em infectologia. Há 30, 40 anos atrás,
com essa consulta. A consulta desse médico, já desencarnado também, a consulta desse médico hoje não custaria menos que uns 3 mil ou 4 mil reais. Então qual é o fim humanitário de um sujeito que cobra uma consulta com esse preço? Quem pode consultar um médico que cobra 3 mil reais numa consulta? Uma minoria privilegiada. Meu pai só se consultou por uma única razão, ele não tem esse dinheiro para se consultar. O plano de saúde, que a Nestlé, e aqui eu faço questão de citar o nome, esta empresa pela qual eu tenho o maior carinho, o maior respeito e a maior gratidão do mundo, pagava ali um convênio médico que lhe dava essa possibilidade. O mesmo convênio médico que tinha o presidente da Nestlé, tinha o meu pai. Eles tinham tanta consideração para o meu pai que deram a ele este privilégio, vamos dizer assim, em relação aos outros funcionários. Então, o meu carinho, a minha gratidão à Nestlé, o meu carinho, um enorme carinho. E meu pai se consultou com esse especialista por conta disso. Um especialista em infectologia. Mas que fim humanitário tinha um sujeito como esse? Nenhum. Não podia ter nenhum, porque para consultar esse valor, somente a minoria da minoria seria capaz de pagar esse valor. Com fim humanitário e não como meio de adquirir saber e fortuna sem trabalho. Né? Quer dizer, então, são situações completamente independentes. Vamos marcar aqui a questão, o item de número 294, a pergunta seguinte será de número 28, são perguntas sobre invenções e descobertas, que nós vamos retomar na próxima quarta-feira, se eu não me engano, dia 2 de setembro. Me corrijam aí se eu estiver errado. Se eu não me engano, é dia 2. Deixa eu ver aqui. Setembro, terça, quarta-feira, dia 2. Isso mesmo. Estou certo. Então, quarta-feira, dia 2 de setembro, nossa próxima quarta-feira, nós vamos estudar esse próximo item que todos devem ter anotado aí. E não se esqueçam, próximo dia 28, depois de amanhã, nós teremos a nossa reunião, onde trataremos de assuntos diversos, não é? Que poderão ser sugeridos pelas pessoas. As pessoas vão poder fazer perguntas, tirarem suas dúvidas a respeito de espiritismo, e nós estaremos aqui à disposição para responder tudo aquilo que estiver ao nosso alcance e responder para todos. Nós convidamos a todos que participem, né, que utilizem-se dessa oportunidade, dessa chance, né, de aprendizado, né, de conhecimento, que vai estar à disposição de todos aqueles que se interessarem. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Podemos fazer então? Muito bem. Vamos então, convido a todos, meus queridos irmãos, amigos e companheiros, e esta prece nós dedicamos à nossa irmã, a dona Nilza, se não me falha a memória. É isso, né, Alexandre? Nilza Gabardo. Nilza Gabardo, que desencarnou na última segunda-feira, na madrugada da última segunda-feira, e a todos os que desencarnaram nas últimas horas também, a todos eles o nosso carinho. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos esquecer os nossos encontros e desencontros desse dia, para unirmos o nosso pensamento e mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem, entusiasmo para trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força necessária, força moral, para que possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.